Olá pessoal, vamos hoje seguir com mais um vídeo ensinando alguns cálculos da disciplina. O vídeo de hoje vai ser sobre o dispêndio da corrida. Vamos calcular as calorias, o oxigênio e o dióxido de carbono do exercício específico da corrida. Nos outros exercícios nós utilizamos a tabela de MET, mas a corrida ela tem uma vantagem que ela tem uma tabela específica para esse tipo de exercício. Então, como que seria respondendo no enunciado? O enunciado de hoje é: o indivíduo participou de uma corrida de 16 km e concluiu a corrida em 1 hora e 20 minutos. Sabendo que seu peso corporal é 68 kg, calcule a velocidade, a caloria total, os METs, o oxigênio total e o dióxido de CO2, dióxido de carbono por minuto. Como que nós vamos responder? A primeira coisa que vamos fazer é descobrir a velocidade. Como que a gente faz isso? Nós sabemos que ele correu 16 km ou 16 mil metros. 16 mil metros. E ele realizou essa corrida em um tempo de 1 hora e 20 minutos, que seria 80 minutos. 80 minutos. Vou fazer a divisão para saber quantos metros ele percorreu a cada minuto. Essa divisão nós temos o resultado de 200 metros por minuto. A cada minuto ele percorreu uma distância de 200 metros. Para a gente descobrir a velocidade, a gente multiplica essa distância por um tempo de 60 minutos ou 1 hora e vamos saber quanto de distância ele fez a cada hora, quantos quilômetros ele fez por hora. Então aqui nós temos 200, multiplicando por 60 minutos, a gente vai encontrar o valor de 12.000 metros a cada 60 minutos. Essa unidade de medida aqui ela não existe, tá bom? Então não precisa escrever, não é uma quantidade de medida de velocidade que existe, mas o que a gente pode ver? Ele percorreu 12.000 metros ou 12 quilômetros por 60 minutos, não é uma hora? Ele percorreu 12 quilômetros por hora. Descobrimos a velocidade. Esse é o nosso primeiro cálculo. Alternativa A, já coloco aqui: 12 km por hora. Agora, para calcular as calorias, e aqui poderia ser caloria total ou caloria por minuto, o oxigênio pediu total, mas poderia ser o oxigênio por minuto, e o dióxido de carbono total por minuto e os METs. Como a gente faz? A gente usa a tabela, está aparecendo na tela para vocês, a tabela do dispêndio global na corrida, que a gente vai observar na primeira coluna o peso corporal de cada pessoa e nas colunas subsequentes vamos encontrar quantas calorias essas pessoas gastam correndo 1 hora em várias velocidades. Tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 km por hora. Como que nós vamos descobrir esse valor? Vocês vão olhar a sua tabela e procurar o peso corporal desse indivíduo, que é o 68 quilos. Mas nós não temos esse peso corporal na tabela disponível. Como que podemos fazer? Vocês procuram um peso corporal mais próximo, que no caso é o 66, e vai lá na velocidade de 12 km por hora e encontra as calorias. Depois vai lá no peso mais próximo de cima, que é o 70, e encontra as calorias. Fazendo isso num quadro. Beleza, galera? Então, os valores que nós temos na tabela, eu coloquei aqui. Imagina que essa tabela aqui, essa coluna, a coluna do peso corporal, peso, ok? E o peso, vocês podem observar que não tem todos os pesos
disponíveis, não temos o 68. Mas se vocês olharem na tabela, o peso ele cresce a partir de uma determinada razão. Qual é a razão que cresce aqui a coluna dos pesos? De 66 para 70 aumentou 4 quilos. Depois apareceu 74, 78. Então, de 4 em 4 quilos é a razão. A razão dessa coluna do peso aumenta 4 quilos. Vocês podem observar também que na coluna da velocidade, cada coluna também cresce a uma determinada razão. E é a partir dessa razão que nós vamos encontrar as calorias correndo a 12 km por hora de uma pessoa de 68 quilos. Qual é a razão? Qual é a razão dessa coluna aqui? Se a gente fizer a razão do peso nas 70 menos 66, distribuímos o 4, aqui na velocidade vamos fazer a mesma coisa. Vamos pegar o 840 para cá, 1792, tá? Isso vai dar 48 calorias. O que isso significa? 66 quilos é 792 calorias. Aumentou 4 quilos, desse valor vai aumentar 40 calorias. Vai dar 840. De 70, qual é a razão do próximo peso? 74 quilos. A caloria de 74 quilos vai ser esse valor mais os 48. No caso, 888. Então, 78 quilos vai ser 888 mais 48. Então, nós temos uma razão a cada 4 quilos. Mas, como eu falei, dá para encontrar um peso de alguém que não está disponível na tabela? Dá. O valor não está escrito na tabela, disponível, mas nós temos um peso 67, 68 e 69 kg. Não está disponível na tabela, mas está, de certa forma, oculto. Como é que seria a razão, então, aumentando de 1 em 1 quilo? Nós sabemos que a cada 4 quilos aumenta 48, de 1 em 1 quilo seria quanto? Pegamos o 48 e dividimos por 4. Isso vai dar 12 quilocalorias. Ou seja, para cada quilograma, para cada quilograma, 1 quilo é igual a 12 calorias a mais. Nós descobrimos através da razão. Então, como que nós vamos fazer esse cálculo? Vou colocar em vermelho. Nós temos que para 66 quilos é 792, 67 seria 792 mais 12, então dá 4, 10, 804 mais 12, 4 com 6, 0, 816 calorias. Encontramos as quilocalorias para uma pessoa de 68 quilos correndo a uma velocidade de 12 km por hora. Em 1 hora de corrida, ele vai gastar 816 calorias. Se o peso da pessoa fosse 69, seria esse valor mais 12 quilocalorias. Encontraria as quilocalorias para uma pessoa de 69 quilos. Tá? Ok, pessoal? Então, nós encontramos o valor de 816 quilocalorias. Esse valor, quanto de caloria ele gasta se ele correr 1 hora? No caso, ele não correu 1 hora, ele correu 1 hora e 20 minutos. Esse valor ainda não é o valor da resposta do enunciado, da questão B. Ok? Como é que a gente faz para descobrir quantas calorias ele gastou em 1 hora e 20 minutos? Nós pegamos o valor que ele gastaria em 1 hora, ou 60 minutos, dividimos pelos 60 minutos, descobrimos a caloria por minuto que ele gastou fazendo essa corrida nessa velocidade
Tendo a caloria por minuto, nós multiplicamos pelo tempo total, 80 minutos. Então vamos descobrir quantas calorias ele gastou no total. Ou então pode ser feita uma regra de 3 também. Então, vamos lá. 816 quilocalorias dividido por 60 minutos, nós temos 13,6 quilocalorias por minuto. Aí pessoal, a partir das calorias por minuto, nós podemos descobrir duas coisas. Primeiro, a caloria total, multiplicando pelos 80 minutos total de corrida dele. E nós também podemos descobrir os max. Nós temos as calorias por minutos. Os max não tem uma referência que são calorias por minutos. Então, a partir dessa referência dos max, vamos descobrir quantos max representam essa atividade. Então, vamos fazer dois passos. Aqui vai ser caloria total. E aqui a gente vai descobrir os max. Caloria total está fazendo preto. Nós temos 13,6 quilocal por minuto vezes 80 minutos de atividade. Vai dar 1.088 calorias. 1.088 calorias. Certo? Concorda? Isso aqui é o total. Total. Ok? Ele perguntou qual caloria? Perguntou caloria total. Então já está aqui a resposta. Quantas calorias totais? 1.088 calorias. Se ao invés de perguntar caloria total, ele tivesse perguntado calorias por minuto, a resposta seria essa aqui. Como não foi perguntado isso, a resposta é o total. Nem precisaria fazer esse cálculo se ele tivesse perguntado calorias por minuto. Então, vocês têm que ligar que cada valor desses representam também, porque na prova não é só fazer o cálculo, é saber identificar cada valor e colocar os enunciados que são pedidos. Beleza. Temos max, 13,6 kg. Os max vão fazer de aqui. Novamente, temos os max. Daqui nós podemos descobrir os max também. Temos 13,6 quilocalorias por minuto. Nós temos que os max é 1,25 quilocalorias por minuto. Isso vai dar 88 max. 10,88 max. Encontramos mais uma resposta. Mais uma resposta. 10,88 max. Beleza, pessoal? Então, nós já descobrimos os max da atividade, 10,88 max. E a partir desse valor, nós podemos encontrar o oxigênio e o dióxido de carbono. Como que nós vamos fazer? Utilizaremos as referências dos max para o oxigênio e para o dióxido de carbono, está aqui escrito. E vamos encontrar o oxigênio por minuto e o oxigênio total. No caso, eu descobri o oxigênio total. E o dióxido de carbono, vamos encontrar o oxigênio do dióxido de carbono por minuto. Como é que a gente faz isso? Nós temos que, para cada 1 metro, a pessoa consome cerca de 3,57 ml de oxigênio para cada quilo, para cada minuto. Como nós queremos descobrir o valor específico dessa pessoa, nós vamos utilizar o seu peso corporal para saber quanto de oxigênio essa pessoa aqui em específico, esse indivíduo consome. Então vai ser 3,57 vezes o peso, que é 68 kg. Quanto de oxigênio uma pessoa de 68 kg consome? 194
242,76 ml por minuto. CO2. Então, esse indivíduo consome essa quantidade, sem repouso. Só que ele não está em repouso, está em exercício. Quando vai o exercício dele, é a diferença que nós temos. O exercício dele acelera o repouso 10,88 vezes. Então, multiplicamos pelo valor de max, de 10,88 max. Isso vai dar 2.641,22. Continua sendo ml por minuto. Só que aqui era repouso e aqui é o exercício. Nesse exercício específico, que é a corrida a 12 km por hora, e ele pesando 68 kg, ele consome 2.641,22 ml por minuto de oxigênio. Ok? O2. Só que ele só fez 1 minuto de corrida? Não. Ele correu 1 hora e 20 minutos e dá 80 minutos. Fazendo essa multiplicação, 80 minutos, minutos, vai dar 211,29 litros de O2. Aqui eu já o valor já está em litros. Vocês vão descobrir o valor em ml por minuto, que vai dar 211.290 alguma coisa. Vocês transformam para litros, só trazendo a vírgula 3 casas decimais, vocês vão descobrir o valor em litros. Esse aqui é o O2 total no exercício. Então, o O2 total do exercício, esqueci de colocar aqui, o O2 total do exercício vai ser 211,29 litros de O2. Aqui o CO2 também é do exercício. Se ele tivesse perguntado qual é o consumo de oxigênio dele em repouso, nós temos aqui que ele consome 242,76 ml por minuto, é o consumo dele em repouso. Se ele tivesse feito os 42 minutos, o consumo dele de oxigênio em repouso no tempo total, pegaria 242,76, multiplica pelos 80, nós descobriríamos quanto que ele consumiu de oxigênio durante todo o exercício, só para manter as funções do organismo. Somaria essa quantidade como o oxigênio total a mais que ele teve que consumir para poder sustentar o exercício, e se ele tivesse perguntado qual foi o consumo de oxigênio total, tanto como repouso, mas o exercício, seria esse valor. Aqui eu perguntei só o exercício. Agora vamos fazer o dióxido de carbono. O passo a passo é exatamente o mesmo. O que vai mudar é só o primeiro valor da referência. 262,86 ml por quilo por minuto, vezes 68 quilos. Isso vai dar 194,48 ml por minuto. Multiplica esse valor pelos METs, 10,88 METs. Quantas vezes o organismo dele, o metabolismo dele foi acelerado? 10,88 vezes. Agora faz essa. 80? É, 169.265. Então, gente, o valor da multiplicação de 2.115,94 vezes os 80
30 minutos vai dar 169.265 e é. Ou em litros, isso vai dar 1, 2, 3, 169,27 litros. Vamos usar só duas casas decimais. Esse aqui é o CO2. Mas na pergunta, qual foi o que foi pedido? O CO2 por minuto. O oxigênio foi pedido o oxigênio total. É esse. O CO2 foi o CO2 por minuto durante o exercício. Então nós temos esse valor aqui, que é o dióxido de carbono por minuto durante o exercício. Então, 2.115,94 ml por minuto. Então é isso, gente. O passo a passo sempre vai ser esse. Só tome cuidado com o que está sendo pedido para colocar o valor certo. Pode ser pedido por minuto, pode ser pedido no total. Os métodos não mudam. E a caloria também pode ser a caloria total, pode ser calorias por minutos. Tome cuidado com isso e bons estudos. Pratique em casa. E é isso. Tchau.